ainda analisa extradição do ex-parlamentar que é foragido da justiça brasileira. Fernanda. Isso mesmo, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, ele foi solto ontem por uma decisão que ainda não foi comunicada à Polícia Federal aqui do Brasil, mas a expectativa, Ananias e amigos, é que hoje à tarde aconteça uma reunião entre representantes do ICE, o Sistema de Imigração e Fiscalização de Aduanas dos Estados Unidos, e a Polícia Federal, justamente para repassar essas informações do porquê dessa soltura de Alexandre Ramagem. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele chegou a fazer uma postagem nas redes sociais onde ele atribui essa soltura ao presidente Donald Trump e também ao secretário de governo Marco Rubio. Na postagem ele diz o seguinte: Ramagem solto e em casa. Agradeço principalmente ao presidente Trump e ao secretário Marco Rubio pela sensibilidade em tratar o caso deste verdadeiro herói nacional, que mesmo perseguido não se abate. Essa é a alegação dos aliados de Alexandre Ramagem, ao ponto de parlamentares aqui do Congresso Nacional solicitarem esse asilo de Alexandre Ramagem, porque eles alegam perseguição política. A gente lembra aqui que Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos por envolvimento na trama golpista, inclusive com participação na criação da chamada ABIN paralela para investigar aí os passos de autoridades brasileiras. Agora, a PF aguarda qual será aí o posicionamento do ICE para explicar o porquê dessa soltura. Mesmo solto, né, em um vídeo que a esposa dele, Rebeca Ramagem, publicou nas redes sociais dele chegando em casa, mesmo solto, Alexandre Ramagem, ele aguarda agora as decisões relacionadas tanto ao asilo, que foram solicitadas por aliados aqui do Congresso Nacional, quanto também a extradição que foi protocolada pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Esses são processos um pouco demorados e enquanto ele está aguardando por essas decisões, ele deve permanecer nos Estados Unidos. Por quê? Como agora esses dois pedidos, tanto de asilo quanto de extradição, ele não é considerado ilegal, o governo autorizou que ele ficasse nos Estados Unidos. Em paralelo a isso, o senador Jorge Seife, que foi o mesmo que pediu o asilo de Ramagem, solicitou aí no requerimento à Comissão de Relações Exteriores do Senado uma visita aos Estados Unidos para analisar a situação do Alexandre Ramagem e também de outros brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Então ele segue no país americano, mas os processos, tanto de pedido de asilo quanto de extradição, seguem sendo analisados pelo governo americano, Ananias. Então, confesso que foi uma notícia surpreendente, o Ramagem ser solto, porque a prisão foi pelo Serviço de Imigração, mas ele é condenado pela justiça brasileira, Alessio. Ananias, e na verdade a gente ainda não teve um esclarecimento total de o porquê que essa decisão de soltura foi expedida, né? Então, assim, é algo que ainda tem essa lacuna para ser explicada. Ele é condenado. Se tivesse, de fato, um comprometimento com a justiça do Brasil, a justiça norte-americana teria já feito esse processo de extradição e estaria fazendo com ele detido, porque ele é um criminoso no Brasil e estava foragido em outra nação. Então, o correto a ser feito pela justiça norte-americana nesse momento seria, já que fez a prisão, efetuou a prisão, é bem verdade que por outro motivo, né? Foi feita ali pelo ICE como alguém que estava com o passaporte vencido. Mas, já que estava detido, alguém que no Brasil é considerado um criminoso, é condenado, deveria ser mantida a prisão para que aí, dentro da prisão, ele possa passar por esse processo de extradição e voltar para o Brasil para cumprir sua pena. Me causou muita estranheza e até então não tenho nenhum tipo de informação nesse sentido, Ananias, ninguém ainda tem o esclarecimento de o porquê que ele foi solto, apesar de ser um condenado. Porque a informação anterior, inclusive, do governo americano é de que a extradição deveria acontecer, Ari. Eu acho que esse caso do ex-deputado Alexandre Ramagem, ele vai mostrar como o governo Trump se comportará em relação à eleição presidencial brasileira neste ano. Por quê? Se o Ramagem não for extraditado, se ele ganhar asilo político, se ele permanecer livre, apesar de indocumentado, claro, quando ele ganhar um asilo, ele perde essa condição de imigrante ilegal. É porque, sim, o governo Trump pretende interferir mais energicamente na eleição presidencial aqui, como ele fez agora na eleição presidencial na Hungria. Lá deu errado, deu ruim. Quem ganhou foi o opositor do Viktor Orbán. Mas eu acho que é um divisor de águas, é uma chave de viragem.
Se o Hammadi ficar livre, com a esposa, vivendo numa mansão lá na Flórida, como asilado político, eu acho que é uma sinalização que o governo Lula precisa ficar atento, porque o Trump vai tentar interferir diretamente na eleição aqui. Vou usar politicamente esse caso, né? Sim. Já estão usando já, será? Inclusive, Já. Eleitoralmente. Já, ó. já Já o discurso, né? Já. O discurso, Eliezer. Prova disso é o agradecimento público do Eduardo Bolsonaro ao governo americano pela resposta que foi dada. Trazida aí pela Fernanda, né? Já virou uma jogada política do grupo político de extrema direita do país. Enquanto isso, outra extradição já está encaminhada. Essa já está assinada. Ela vem para a colmeia, essa abelhinha fugitiva. Olha aí a manchete da Fernanda 4. Justiça italiana aceita pedido de extradição de Carla Zambelli em novo processo. Fernanda. Novo processo e mais